A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos lá então para mais um trimestre, para mais um tema da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Nesse quarto trimestre de 2022, nós vamos estudar sobre o relacionamento entre a Igreja e o Espírito Santo. Esse é o título dessa nova revista e será a base para as próximas 13 lições nesse assunto que é de grande importância para a Igreja dos dias atuais, porque a igreja está carente de um avivamento genuíno promovido pelo Espírito Santo, conforme diz o subtítulo da revista. Claro que o problema não está no Espírito Santo, ele sempre quis avivar a sua igreja, mas nós é que nos acomodamos e quando buscamos com propósitos diferentes do que a Bíblia ensina. Mas hoje nós vamos conhecer quais são os propósitos de Deus para aqueles que recebem o avivamento do Espírito Santo. O comentarista desse trimestre é o presidente da CONEMAD de Goiás e das Assembleias de Deus em Campinas, Goiânia, o bispo Oídes José do Carmo, que no seu cartão de visitas ele chama a atenção justamente para isso, para a necessidade de aprendermos mais sobre a doutrina bíblica pentecostal. Ele vai abordar então nesse trimestre desde a raiz do pentecostalismo, passando pelo batismo no Espírito Santo, os dons e o fruto do Espírito Santo, e concluindo com a participação do Espírito Santo também no arrebatamento da igreja, já que o Espírito Santo, sendo Deus, assim como o Pai e o Filho, ele é eterno e age desde a raiz, desde a criação, quando ele pairava sobre a face das águas, até o arrebatamento da igreja, quando ele irá conduzir a sua igreja a encontrar com o Senhor nos ares. A lição de número 1 vai abordar então o começo, as raízes do pentecostalismo no Brasil. Claro que no âmbito histórico, as raízes do pentecostalismo já brotavam no coração de Deus desde a antiguidade, quando ele revelou ao profeta Joel que nos últimos dias derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Mas hoje, como em todo início de trimestre, nós vamos fazer apenas uma introdução sobre o que é o pentecostalismo e a sua trajetória no Brasil, tá bom? O texto de referência para essa lição está no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos do 16 ao 18 e o 26. Mas, irmãos, é bom a gente ler também o versículo 15, porque os demais versículos estão condicionados a ele. Olha o que diz o versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aí sim, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Agora o versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Nesse texto de referência, Jesus estava prestes a passar pelo flagelo da crucificação, que daria início no Getsemane e terminaria na cruz. Com essas palavras, Jesus estava confortando o coração dos discípulos que já estavam sentindo antecipadamente a dor do luto. Imagine só, irmãos, alguém recebendo um diagnóstico médico de um ente querido, dizendo que ele está em estado terminal. A dor do luto já começa ali mesmo. Mas, assim como essas palavras de Jesus confortaram seus discípulos, elas confortam também todos que perdem seus entes queridos fiéis a Deus, porque assim como Jesus há de ressuscitar e estar conosco para sempre, todos os que morrerem em Cristo também hão de ressuscitar e estaremos com eles para sempre também. Então, como diz o apóstolo Paulo, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Enquanto isso não acontece, como diz aí na verdade aplicada, nós precisamos buscar continuamente a renovação espiritual e nos manter totalmente dependente do Espírito Santo. Esse então é o texto base para mostrarmos a relevância do pentecostalismo na igreja, apresentarmos a origem do movimento pentecostal e falarmos sobre a chegada do pentecostalismo no Brasil, que são os objetivos a serem alcançados nessa lição. O tópico 1 inicia falando sobre as particularidades
ou as peculiaridades, né, as características do pentecostalismo. Entre elas está a principal, que é o batismo no Espírito Santo, juntamente com seus dons, mais especificamente os dons espirituais. Claro que há vários outros tipos de dons, como os ministeriais, registrados pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 4, aquelas virtudes do Espírito Santo registradas lá em Isaías, capítulo 11, além daquelas em Gálatas, capítulo 5, que estão registradas como fruto do Espírito. Todos esses dons ou virtudes vêm do Espírito Santo. Toda dádiva e todo dom perfeito desce do alto, vem de Deus. Mas os dons que mais se destacam no Pentecostes são os chamados dons espirituais, que Paulo destaca na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. E por falar nisso, irmãos, deixa eu só fazer uma observação importante aqui. O batismo no Espírito Santo será o tema da lição 4. E os dons será o tema das lições 5, 6, 7 e 9, tá bom? Então, ainda que seja praticamente impossível falar de pentecostalismo sem citar o batismo com o Espírito Santo e seus dons, mas nós precisamos tomar cuidado para não extrapolar, né? Para não irmos muito a fundo nessa questão do batismo e dos dons nessa lição, já que haverá as lições específicas para esses temas. Normalmente acontece isso em toda a primeira lição, o que não falta é argumentos, e se a gente não tomar cuidado, a gente passa o carro na frente dos bois. A gente adianta algumas lições sem perceber. Bom, feita essa observação, nesse primeiro tópico será abordado o que significa esse termo pentecostalismo. Ele vai falar também sobre o movimento pentecostal e como identificar o verdadeiro pentecostalismo. Por que verdadeiro, irmão? Tem o falso também? Nós vamos falar sobre isso nesse tópico. Primeiro vamos ver qual a origem desse nome, pentecostalismo, e sua relação também com o Espírito Santo. Por que sempre quando se fala em Pentecostes, vem logo na mente o batismo no Espírito Santo? Bom, esse termo, pentecostalismo, tem origem na segunda das 3 festas mais importantes para os judeus, chamada Festa de Pentecostes. As outras 2 eram a Páscoa e a dos Tabernáculos. Já o nome Pentecostes está relacionado ao número 50, porque essa festa era realizada 50 dias depois da Páscoa, e foi justamente durante a festa de Pentecostes que o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles quase 120 discípulos que estavam reunidos num cenáculo. Daí então a ligação entre Pentecostes com o batismo no Espírito Santo. Já com relação ao chamado movimento pentecostal, ele se deu no início do século XX, e esse movimento pentecostal ele vai muito mais além do que uma simples marca das igrejas pentecostais, né? Ele diz respeito à operação do Espírito Santo, dando vida ao corpo chamado igreja e cuja cabeça é Cristo. Por isso que esse movimento também é conhecido como avivamento, porque diz respeito à vida espiritual. Interessante que, assim como Deus na criação soprou o Espírito no homem, dando vida a ele, o Senhor Jesus também soprou o Espírito Santo primeiro nos seus discípulos ao ressuscitar e posteriormente na igreja, como um vento veemente e impetuoso, dando vida eterna ao corpo de Cristo. Foi necessário esse movimento pentecostal porque, após Jerusalém ser invadida pelos romanos, surgiu um estado religioso que implantou várias distorções nos ensinamentos dos apóstolos, surgindo assim a Igreja Católica, Apostólica, Romana. E só no ano de 1517 que, através de Martinho Lutero, na conhecida Reforma Protestante, essas distorções foram abolidas das doutrinas dos apóstolos, surgindo assim também os protestantes, ou evangélicos, como muitos preferem. E a partir dessa reforma começaram a surgir várias igrejas reformadas, começando pela luterana, que foi fundada por Martinho Lutero, depois a congregacional, a presbiteriana, a anglicana, entre outras, mas todas sem esse chamado movimento pentecostal, que só ressurgiu no início do século XX nos Estados Unidos, na Califórnia. Por que esse movimento é considerado o verdadeiro pentecostalismo? Porque é o sopro de Deus vindo sobre as pessoas e levantando o caído e abatido de espírito.
Diferentemente do falso pentecostalismo, onde há tantos movimentos estranhos que não tem nada a ver com esse pentecostalismo bíblico, como o homem soprando e fazendo supostamente as pessoas caírem. Irmãos, o sopro de Deus não faz ninguém cair. Pelo contrário, ele levanta aquele que está caído e dá dons aos homens, como o dom de línguas, o de profecias, o de curas e diferentes operações de maravilhas, além do principal, que é uma transformação no interior do coração. Fato é que a Bíblia deve ser a nossa única regra de fé em todos os pontos doutrinários, inclusive nas manifestações do Espírito Santo, que por sinal faz toda a diferença no ID do Senhor e na edificação da igreja. E esse deve ser o propósito, quando se busca o avivamento promovido pelo Espírito Santo, anunciar com poder o Evangelho de Jesus. E esse anúncio é confirmado também pelos sinais e maravilhas que se seguem, como acontecia ali na igreja primitiva, como um sinal de aprovação do Senhor. Por isso, irmãos, que muitos buscam o batismo no Espírito Santo e não recebem, justamente porque estão acostumados a verem tantos movimentos estranhos de alguém que diz estar sendo usado pelo Espírito Santo, e o propósito desses que estão buscando termina sendo o mesmo. Ah, eu quero receber esse poder também para rodopiar no meio da igreja. Será que esse é o propósito do verdadeiro movimento pentecostal? O verdadeiro movimento pentecostal, ele traz primeiro transformação, conforme falamos, no coração. Essa transformação é refletida em atitudes exteriores de quem realmente foi avivado. Segundo, porque ele leva o crente também a pregar o evangelho com autoridade e poder concedidos pelo Espírito Santo. Terceiro, ele fortalece o crente para que ele possa suportar as adversidades que vão surgir por amor ao evangelho, como aquelas que o apóstolo Paulo suportou, chamando até de bom combate. E em quarto, esse movimento pentecostal traz edificação espiritual para o corpo de Cristo, para a igreja. As referências estão todas aí na tela. Percebam que em nenhum momento fala de rodopios, de aviãozinhos, de unção do riso, cair no espírito, coisas desse tipo. E aqui, irmãos, eu quero deixar claro também que eu não estou ridicularizando uma manifestação de alegria que alguém sente ao receber o poder do Espírito Santo. Não é nada disso, tá bom? Mas eu não posso querer transformar uma experiência pessoal minha numa doutrina. Tá? Se você receber o poder do Espírito Santo, você vai flutuar. Irmãos, Paulo foi bem claro ao dizer que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. A minha manifestação de alegria ao receber o poder do Espírito Santo é algo pessoal meu. E eu não posso querer transformar em regra, em doutrina. Quando os discípulos voltaram todos alegres, porque no nome de Jesus os demônios se sujeitavam a eles, Jesus foi bem claro, né? Não se alegrem por isso, mas pelo fato do nome de vocês estarem escritos no livro da vida. Ou seja, a maior alegria do crente não deve ser o fato de ser usado através dos dons. Claro que tudo isso é lindo, é maravilhoso, mas deve ser útil para a igreja. Deve haver um propósito, os dons. Eu não posso pegar um texto isolado, por exemplo, em que Jesus pergunta para um demônio qual o nome dele e sair por aí supostamente entrevistando demônios. Esse tipo de atitude não tem nada a ver com o movimento pentecostal que se deu na igreja primitiva e depois lá na rua Azusa, na Califórnia, conforme diz o tópico 2 da lição. Esse movimento que deu início através dos pioneiros missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren influenciou os cristãos brasileiros, começando ali por Belém do Pará, a anunciar o evangelho com tanto poder e autoridade que se espalhou por todo o território brasileiro. Outra observação importante é que a obra missionária nem sempre envolve levar alimento sólido, o pão que perece para o corpo, mas levar principalmente para a alma o alimento que permanece para a vida eterna. Na verdade, o missionário é que deve ser alimentado tanto fisicamente, através das contribuições da igreja, quanto espiritualmente, através das orações. Claro que é necessário sim ajudar com alimento para o corpo, mas a questão aqui é a prioridade, que é a palavra de Deus. Jesus, antes de dividir os pães e os peixes para a multidão, ele alimentava o povo com o pão que permanece para a vida eterna, com a palavra de Deus.
Quando Jesus diz, por exemplo, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, esse mesmo princípio se aplica quando eu estou ajudando alguém nas suas necessidades concernentes a esta vida, mas sem pregar o evangelho. Do que adianta tudo isso se essa pessoa se perder? O apóstolo Paulo foi enfático, ao dizer que ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna aos pobres e não tivesse amor, de nada valeria. E a maior demonstração de amor com o próximo é almejar que ele alcance a vida eterna também. Se eu quero distribuir cestas básicas, por exemplo, para as famílias necessitadas, amém, isso é bíblico, é necessário. Mas se eu não falo de Jesus para eles, é como se eu estivesse consentindo que eles vão de barriga cheia para o inferno. Esses 2 missionários que vieram para o Brasil no início do século passado, eles obedeceram uma ordem divina através de uma palavra profética quando eles ainda estavam nos Estados Unidos. E eles saíram, como Abraão, sem conhecer o lugar para onde iam, mas eles não mediram esforços, não se intimidaram com as dificuldades. Mas se eu não posso sair pelo mundo afora como eles, e como Abraão também, no mínimo eu devo sair da inércia, do comodismo e orar, contribuir com aqueles que estão dispostos e se comprometeram a ir. Pentecostalismo sem pregação do evangelho, sem oração pelas almas, sem contribuição para a obra missionária, sem o interesse de ganhar almas, isso não é pentecostalismo bíblico. O item prossegue dizendo que foi através desse movimento pentecostal que aconteceu nos Estados Unidos, por volta de 1906, e vindo em seguida para o Brasil, que as Assembleias de Deus foram influenciadas a pregar que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. E quando esse movimento chega em nós, deve haver continuidade, como numa corrida de revezamento. É um passando o bastão para o outro, depois de correr cada um seu trecho. Eu não preciso sair necessariamente para outro país para cumprir o ID de Jesus, Existem os missionários com o chamado para isso, chamado missionários externos, como Daniel Berger e Gunnar Wingren. Mas o chamado para missões internas, por onde nós passamos, esse chamado, irmãos, todos nós temos. E uma alma no bairro onde eu moro ou no meu local de trabalho, para Deus tem o mesmo valor que uma alma na África ou em qualquer lugar do mundo. Continuando aí no item, independente da placa de igreja, ainda que a Assembleia de Deus seja das principais representantes no Brasil e no mundo, todos que receberam o Senhor Jesus e a presença do Espírito Santo devem aderir a esse movimento pentecostal também. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Para isso, o Espírito Santo foi derramado em solo brasileiro, com o propósito de nos impulsionar, de nos guiar, de nos capacitar na propagação do Evangelho. Chegamos no tópico 3, que vai mostrar essa trajetória do pentecostalismo no Brasil. Nós vamos ver nesse tópico que o movimento pentecostal no Brasil deu início ao ensino pentecostal em solo brasileiro. Agora está falando de ensino. E esse ensino sobre o pentecostalismo prosseguiu até os dias de hoje, como estamos fazendo agora nesse 4º trimestre de 2022. Mas isso só foi possível graças à atuação do Espírito Santo na vida de Daniel Berg e de Gunnar Wingren, Então toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus. E como todo o início de uma obra, o trabalho foi árduo, mas que gerou milhões de fiéis em todo o Brasil. Porque Deus estava no negócio. Quando Deus está no negócio, quanto mais tentam parar o crescimento da igreja, mais ela cresce. Foi assim com o povo de Israel no Egito, diante da opressão de Faraó. Foi assim com a igreja primitiva, diante das ameaças do rei Herodes. E é assim com o movimento pentecostal no Brasil também, que se alargou no começo e, em nome de Jesus, vai continuar se alargando. E ai daquele que tentar impedir, Herodes morreu comido de bicho, Faraó pereceu no mar, ambos porque tentaram parar o crescimento do povo de Deus. Então, meus irmãos, a gente não tem que se intimidar com as ameaças, Esses pioneiros do pentecostalismo no Brasil não mediram esforços ou dificuldades para lançar mão do arado, Mesmo com todos os problemas de adaptação em outra cultura, idioma diferente, os riscos que correram nas florestas, os males, as ameaças, as perseguições, não se intimidaram com nada disso e o Senhor honrou eles, suprindo com todas as suas necessidades. Esses missionários, eles foram recebidos no Brasil e não trouxeram nada, senão o Pentecostes.
Por isso que o Brasil foi contemplado e abençoado em todo o território com esse poder pentecostal. É assim que Deus faz, né? Ele diz para Abraão: sai da tua terra para uma terra distante que eu te mostrarei e abençoarei os que te abençoarem, né? Elias também é outro exemplo. Ele não levou nada ao encontrar com uma viúva que não tinha nem o que comer. Ela recebeu e abençoou Elias com o pouco que tinha, e Deus fez um grande milagre de provisão para aquela viúva e seu filho. É o que Jesus disse, né? Qualquer que der ao menos um copo de água fria para um desses meus discípulos, de modo algum perderá seu galardão. Quem recebe um missionário na qualidade de missionário, receberá também galardão de missionário. Ou seja, missionário para Deus não são somente os que vão, mas os que os recebem também, que dão guarida, que dão suporte para eles. Mas esses missionários suecos deixaram claro que a prioridade no Brasil era o ensino pentecostal e teológico. Em outras palavras, irmãos, o verdadeiro movimento pentecostal é aquele baseado na doutrina bíblica. Se não houver um ensino bíblico sobre o movimento pentecostal, sobre os dons do Espírito Santo, o que isso vai gerar, irmãos? Vai acontecer o que aconteceu na igreja de Corinto, uma desordem total nos cultos, né? Muitos falando em línguas ao mesmo tempo, crente profetizando no momento da palavra. Paulo chegou a dizer que se os não crentes vissem aquela desordem, ficariam escandalizados, achando que está todo mundo louco. Acontece muito isso nas igrejas que não dão prioridades às doutrinas bíblicas acerca do estudo pentecostal. Às vezes até tem um ensino, mas cadê os canelas de fogo? Cadê os retetés? Não aparecem. Infelizmente, na grande maioria das vezes, só aparecem no domingo ou nos congressos, né? Irmãos, eu tenho dito isso aqui, assim como o reino de Deus, já habitando em nós, não nos torna rei, ele não nos torna também donos da verdade, donos da palavra de Deus para aplicar como eu quero. A palavra continua sendo de Deus e eu não tenho direito nem de tirar princípios bíblicos dela e nem acrescentar, como os movimentos que eu invento como se fossem bíblicos. E no que diz respeito à ideia do pentecostalismo, não é diferente. Ele deve ser aplicado ou manifestado como a Bíblia ensina, com reverência, com temor, com sabedoria e com o propósito correto, que é edificar a igreja como em todos os dons do Espírito Santo, sejam espirituais ou ministeriais, sabendo que o Espírito Santo é Deus e deve ser reverenciado como Deus, deve ser respeitado como Deus, né? E não fazer do Pentecostes o que eu quero, dando gargalhadas no meio da igreja e dizendo que é unção do riso. Tem isso espalhado por aí também. Agora a questão é no que esses movimentos estranhos edificam a igreja. E ainda dizem, né? Eu sou pentecostal. Será que ao menos essas pessoas abrem a boca por onde passam para falar de Jesus? Ou dão pelo menos testemunho de Jesus? Sem contar que um abismo chama outro abismo. E os movimentos estranhos dão lugar para os louvores com letras estranhas também. Hoje no culto se ouve 3 hinos da harpa que falam no profundo da alma e 10 que estão nas paradas de sucesso, com letras que precisam ser peneiradas para não engolir heresias. Tipo, apaixonado por você, Senhor, estou. Primeiro que a gente não pode confundir amor com paixão. Amor é um sentimento profundo e permanente. Paixão é um sentimento superficial e passageiro. Eu não quero me apaixonar por Jesus por um tempo, mas amá-lo para sempre como ele me amou. E segundo que chamar Jesus de você é uma afronta. Você sou eu, né? Você somos nós. Jesus é Senhor e com S maiúsculo. Na nossa cultura, chamar de você alguém de uma soberania tão imensa como o Senhor é um descaso. Chama um juiz no tribunal de você para você ver o que você vai ouvir. Mas o dia virá, irmãos, o dia virá em que toda língua confessará, queira ou não, que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Irmãos, o verdadeiro Pentecostes deve ser manifestado com ordem, né? Com decência, com reverência, com temor, com unção nas palavras e com testemunho de crente. Agora eu desço a lenha nos hereges, que dizem que o Espírito Santo é apenas uma energia, e depois no culto eu digo que o Espírito Santo é você. E através do meu comportamento também no culto eu digo que os dons do Espírito Santo é manifestado em forma de aviãozinho, peãozinho, risadas incontroladas. Sinceramente eu não sei quem está denegrindo mais a pessoa do Espírito Santo. Só que Paulo adverte, não entristeçais o Espírito Santo, com o qual estáis selados para o dia da redenção.
Brincar com o Espírito Santo, brincar com o Pentecoste é brincar com Deus. E quem brinca com Deus, irmãos, brinca com fogo, porque ele é fogo consumidor. O item encerra dizendo que o pentecostalismo, hoje no Brasil, no que diz respeito à Assembleia de Deus, tem uma representação social significativa em todo o país, porque ensino tem, todas as terças-feiras e aos domingos pela manhã. Segundo o comentarista, o bispo Oídes, documentos comprovam que o movimento pentecostal se consolidou no Brasil através do desenvolvimento da escola bíblica dominical, onde são enfatizados o pentecostalismo e sem abrir mão das origens bíblicas desse movimento. Então, se alguém que me ouve nesse momento ainda não é um aluno assíduo da escola bíblica dominical ou dos cultos de ensinamentos, comece a partir desse trimestre. Eu tenho certeza que eu, você, todos nós vamos amadurecer muito na visão bíblica acerca do pentecostalismo. Amém, meus irmãos? Chegamos ao término dessa primeira lição sobre o relacionamento entre o Espírito Santo e a Igreja. Espero ter sido claro naquilo que Deus colocou em meu coração, mas qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários, tá bom? Deus abençoe você que nos acompanhou já nessa primeira lição. Conto com vocês na próxima também, onde iremos refletir sobre a promessa da vinda do Espírito Santo. Eu tenho certeza que essa lição também será uma bênção para a glória de Deus. Boa aula na IBD da sua igreja e até a próxima semana, se Deus quiser.